Começa agora o Conexão Ciência e Cultura. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC-Minas, a SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O programa de hoje apresenta a palestra de Luiz Eduardo Soares, antropólogo e cientista político, que durante a 6ª Semana de Ciência, Arte e Política, a SCAP, realizada na PUC-Minas São Gabriel, falou sobre a segurança pública, a justiça criminal e as desigualdades sociais. Apresentou também um pouco do panorama da justiça no Brasil e a relação da população com a violência. Você confere agora o primeiro trecho da palestra. Eu vi muitos rapazes que furtaram bicicleta ou remédio ou uma bobagem comprada no supermercado e que estavam há 8, 9 meses numa delegacia na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, e não tinham sequer informações sobre a sua situação. Um quadro kafkiano, nós damos testemunho disso, os que vivemos esse cotidiano, porque não há defensores públicos em número suficiente com a disponibilidade para atuar nesses casos. Então, a iniquidade no acesso à justiça, a desigualdade no acesso à justiça no Brasil é de tal ordem brutal que nós não deveríamos nos surpreender com a ironia, o ceticismo que caracterizam a sensibilidade popular. O ceticismo cáustico que corrói, que arruína, que leva ao colapso a credibilidade e a legitimidade das instituições públicas, particularmente as instituições jurídico-políticas. Há bases reais que conduzem a esse sentimento, a essa conclusão. 2 pesos e 2 medidas numa instituição cujo nome remete à iniquidade, que é o reverso desta assimetria. Então nós vivemos dramaticamente diante do espelho da justiça a desigualdade da sociedade brasileira em suas estruturas. Elas se refletem de fato, de uma maneira dramática, cotidiana, e aqueles que atravessam o seu cotidiano esses momentos, essas dificuldades, certamente reconhecem esse fato. Homicídios em profusão, incapacidade de investigação, foco absolutamente invertido quanto às prioridades, investimento da segurança pública das instituições de justiça criminal, um investimento seletivo que elege como prioridade o comércio de substâncias ilícitas, o crime contra o patrimônio, negligenciando a vida. Nosso grande patrimônio, grande valor, o bem supremo, que rege a hierarquia dos nossos valores. Esse é o quadro do qual nós partimos. A população não está satisfeita, porque isso não tem gerado paz, isso não tem gerado redução em termos nacionais da criminalidade, da violência, etc. Os profissionais da segurança pública estão satisfeitos. Eu coordenei com 2 colegas, Marcos Rolim e Silvia Ramos, em 2009, uma pesquisa de opinião ouvindo um número significativo de 64.120 profissionais da segurança pública, policiais e não policiais, ou seja, ouvimos também agentes penitenciários, guardas municipais, etc., em todo o país. 70% consideravam que o modelo policial não funciona. Está fracassado, está falido, deveria ser transformado, deveria ser reformado, deveria ser substituído. A população não discute tecnicamente modelos policiais. Claro, esses não são temas que tenham ingressado na agenda, não com esse nível de tecnicalidade. Mas a população se manifesta consensualmente, afirmando a sua insatisfação com esse quadro de violência que não é contínuo. Infelizmente, as manifestações de indignação da população têm servido de combustível para turbinar o populismo penal, a demagogia punitiva, discursos políticos que pretendem, que fingem responder a um anseio por segurança, investindo na aspereza das penas, no seu rigor, na ampliação da intensificação do seu rigor. Como se nós estivéssemos aplicando as leis e se tratasse, portanto, de usá-las para que elas, afinal, produzissem resultado, sem que se discutisse que elas, afinal de contas, sequer estão sendo efetivamente aplicadas, porque as nossas instituições não têm capacidade de fazê-lo, por uma razão política. O fato é que a indignação popular não tem servido aos propósitos de mudança dessas estruturas institucionais,
mas a simplesmente dar espaço para carreiras políticas daqueles que se apropriam desse sentimento legítimo, justo, para promover mais do mesmo, propor criação de penas e posturas desse tipo, que não interrompam, não questionam os motivos que conduzem ao resultado que nós consideramos absolutamente indesejável. A população se manifesta de forma majoritária, afirmando que não acredita nas instituições policiais. Cerca de 70% dos brasileiros não confiam nas suas polícias. Vejam o nosso quadro. No sistema penitenciário, a LEP, a Lei de Execuções Penais, não é cumprida. Isso significa que o Estado é violador. O Estado está violando direitos. Está se complexificando. Nós não somos capazes de investigar os crimes mais graves, nós encarceramos aqueles que estão sujeitos a esse tipo de abordagem e que não são capazes de mobilizar em sua defesa as prerrogativas legais. Em fazendo, nós submetemos a um crivo refrator à legislação, submetemos a aplicação da legislação às desigualdades brasileiras por meio desse crivo seletivo. E, além disso, promovemos esse resultado espantoso. Os policiais não estão satisfeitos. Se sentem eles próprios, em sua maioria, violados nos seus direitos pelas instituições às quais servem, e a população não está satisfeita. Um quadro bastante negativo. Se nós nos debruçarmos sobre a ação policial, nós vamos, de fato, chegar à conclusão de que é inevitável e urgente uma intervenção radical, refundadora, transformadora. No Rio de Janeiro, esses dados são sempre insuficientes, precários, repito, mas são os disponíveis. No Rio de Janeiro nós tivemos entre 2003 e 2013 10.067 mortes provocadas por ações policiais. 10.067 mortes. Dessas, um número muito reduzido foi objeto de investigação, chegou a ser conduzida à justiça por uma denúncia do Ministério Público. O Ministério Público, nós sabemos, é responsável pelo controle externo da atividade policial, mas não tem se aplicado nessa área. De fato, os próprios promotores e procuradores sensíveis à temática dos direitos humanos são os primeiros a reconhecer. Quando fazem, buscam sempre a identificação de desvios de conduta individuais. Quando nós temos um padrão que se reitera e que corresponde, portanto, à institucionalização do procedimento. Se nós temos, houve uma redução nos últimos 2, 3 anos, os números ainda são absurdos. Atualmente nós estamos em torno de 450, 500 mortes por ano provocadas por ações policiais, mas já tivemos durante muitos anos 1.000, mais de 1.000. Se nós temos, de qualquer forma, centenas de casos, é porque eles não constituem desvios excepcionais, eles constituem um padrão que se reitera e que manifesta a realização de uma política, consciente ou inconsciente. Por isso eu costumo usar um termo forte, que é o do genocídio contra jovens negros e pobres das favelas e periferias, porque os resultados são análogos àqueles que nós verificamos num processo desse tipo, pela magnitude, pela extensão, pela importância e pela reiteração do foco. Os jovens negros e pobres têm sido privilegiados negativamente no processo da violência societária, eles são as principais vítimas dos homicídios, e nos processos brutais de ação do Estado por meio do seu braço coercitivo das polícias. Mas seria um grande engano nosso se nós atribuíssemos às instituições policiais e aos policiais a responsabilidade por esse processo. O Ministério Público, o adjuvante, autoriza, a Justiça abençoa, o governo consagra, as autoridades superiores dessa área são no mínimo, apáticas, apúlicas, e por seu silêncio coniventes. A sociedade autoriza, e isso se tornou parte da paisagem do nosso país. No Rio de Janeiro, de uma forma muito particular,
E eu me perguntava sempre, como militante de direitos humanos, durante a ditadura, participei da resistência clandestina, eu me perguntava como é possível que agora, em plena democracia, nós nos resignemos a conviver com o inaceitável e naturalizemos a brutalidade em grande escala, ao nosso lado, às vezes no mesmo bairro, em áreas contíguas. Às vezes acordamos ouvindo os tiros, que são um indício dessa guerra, entre aspas, conflagrada ao nosso lado, e voltamos a dormir. E no dia seguinte despertamos de novo para a rotina, né? Como se esse cotidiano não merecesse nenhum tipo de questionamento, de soluço, de alteração. Essa circunstância me levava a dizer, tantas vezes com o Sapori, conversando com ele, ou em palestras que demos juntos, ele terá ouvido esse meu mantra, que era preciso tocar as buzinas, bater as panelas, impedir que a cidade dormisse, mantendo-a em vigília, até que nós fôssemos capazes de construir um consenso mínimo para salvar essas vidas, alterar esse quadro e não autorizar mais, pelo silêncio, pela omissão, a sequência dessa barbárie. Eu dizia, vamos tocar as buzinas, vamos bater as panelas, metaforicamente, vamos despertar a cidade, vamos desnaturalizar. Isso, como eu disse, se converter na paisagem, extensão da própria natureza, da própria paisagem. Por isso, quando os meninos, as meninas começaram a quebrar vitrines, eu me recusei a fazer a crítica pública, porque eu não sou partidário, não advogo atos violentos de uma espécie, me parecem miméticos, espelhos dos gestos que nós queremos desconstituir, criticar, eles me parecem submetidos à lógica contra a qual nós nos colocamos. Então, eu não sou advogado desse procedimento, mas eu me recusava a fazer a crítica pública, eu lhes fazia, até com relação ao pessoal, nos debates, etc., mas eu me recusava a fazer a crítica pública, a menos que o meio de comunicação me oferecesse tempo suficiente para que eu apresentasse o quadro da barbárie. Porque diante dos números que indiciam isso que eu chamo de genocídio, as vitrines quebradas pareceriam que elas são vitrines quebradas. E não um sinal do terror e da desordem, porque a desordem e o terror é o nosso cotidiano. A desordem e o terror que nós, entretanto, não percebemos dessa forma. Isso é o mais terrível, mais perverso, porque quando nós convivemos com o terror, com as perversidades, mas nos damos conta de que é inaceitável a realidade que nos cerca, isso tem um sentido. Quando, entretanto, isso acaba sendo assimilado, absorvido, isso então faz de nós mesmos parte, como personagens desse grande roteiro, como se nós pudéssemos, também nós, endossar pelo silêncio, mais uma vez, isso que é inaceitável. O Conexão Ciência e Cultura vai para um rápido intervalo. Voltamos já!